Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Calheta FM. Eu sou Valquíria Alves. Hoje estou aqui no lugar do meu querido Eli Batata, né, Dia Internacional da Mulher, para estar falando um pouco sobre esse dia tão especial, sobre representatividade, sobre democracia. E a gente tanto fez que eu consegui aqui um espaço. Estou aqui substituindo o meu querido Eli Batata. Hoje eu vou estar com a minha querida Gisele de Dudinha e com Tereza da Bomboniere, essas mulheres que nos representam aqui no Cabo, no Poder Legislativo, falando sobre a sua trajetória, falando sobre a importância de se ter representatividade para o fortalecimento da proteção às mulheres e o fortalecimento da própria democracia. Afinal, não se fortalece uma democracia sem a gente ter diversidade e representatividade. Então, vou abrir aqui os microfones das minhas queridas convidadas para elas darem o seu bom dia, Tereza e Gisele. Bom dia, Valquíria. Bom dia a todas as mulheres. Parabéns pelo nosso dia. Para mim é uma honra estar aqui fazendo essa fala neste dia tão importante para nós. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, querida Tereza. Bom dia, Valquíria, nossa secretária especial das mulheres. Bom dia a todas as ouvintes e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nesse momento. Momento único, importante, onde as mulheres estão aqui realmente comandando essa hype hoje. Meu querido amigo Eli José Batata, muito obrigada, Val, pelo convite. Estou às ordens. Então, hoje, né, eu queria pedir a participação também do ouvinte. Sempre que eu venho aqui, eu e ali, a gente sempre comenta que os homens participam mais que as mulheres. Mandam perguntas, comentam esses momentos. E, enfim, participem, perguntem, porque é um momento histórico, né? É um momento em que a rádio abre espaço para que as mulheres discutam as suas demandas, tragam as suas histórias. E o meu querido Eli está aqui me ajudando. As manchetes do dia. Com as manchetes do dia, né? Então, ó, Folha de Pernambuco, em busca de soluções. Diário de Pernambuco, após 3 ataques, praias terão reforço na fiscalização. Realmente é coisa séria e as pessoas tiveram aí, a menina teve o braço amputado, o menino a perna amputada, então foi muito, muito complicado isso. Jornal do Comércio, a força e a luta da mulher empreendedora no Brasil, muito importante. À tarde, de Salvador, ação em rede fortalece a segurança da mulher. Isso vai ser um assunto que vai estar muito em pauta hoje. Diário Nordeste, Fortaleza, salários em sistema de justiça podem chegar a 41 mil. Olha aí. Tribuna do Norte, Natal, Petrobras vai explorar margem equatorial, que inclui litoral do Rio Grande do Norte. 0 Hora de Porto Alegre, estiagem provoca queda de 31% na soja e 41% no milho, aponta a Emater. Estado de Minas, reajuste para servidor provoca debate na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Correio Brasiliense, fim do feminicídio exige a mobilização de toda a sociedade. Realmente isso é uma temática que nos interessa, que nos importa, afinal o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulher em razão do gênero e a gente precisa discutir isso, a normalização da morte de mulheres no chamado, infelizmente, crime passional, que na verdade é um crime de ódio. Globo Rio, Bolsonaro levou acervo pessoal, joias que escaparam da Receita. O Estado de São Paulo, o coronel afirma que Bolsonaro ficou com joias dadas por regime saudita. Folha de São Paulo, cúpula da República só teve 4 mulheres no pós-ditadura. Então, é importante a gente estar discutindo sobre isso, sobre representatividade, sobre as mulheres ocupando espaço, porque, repito, a gente não tem representatividade, a gente não tem democracia fortalecida quando só um grupo tem a hegemonia, tem o controle, tem o poder. Então, minhas queridas convidadas, eu queria abrir perguntando a vocês um pouco sobre como é ser minoria no Estado, né, ainda legislativo, como é que, enfim, está em minoria, como é ter que ter uma voz, né, em meio às vozes masculinas. É importante que se diga aqui que a gente não está falando contra os homens, a gente está falando de um sistema que todos nós fazemos parte e que, infelizmente, as mulheres ainda são minoria nos espaços de poder e de decisão. Então, como é essa solidão no legislativo? Gisele, Tereza. Tereza, pode começar? Bem, sabemos que essa cultura do machismo é de velhos tempos, né, Valquíria? E estar ali como vereadora é muito desafiador. É um momento que
você tem que ter muito empoderamento para poder ter a força de dentro para poder superar todas as dificuldades. Mas até que na nossa Câmara está muito maleável, os meninos lá, nossos amigos vereadores, contribuem muito conosco, nos ajuda bastante. É muito desafiador. Gisele? Esse ano nós comemoramos o 91 anos do direito ao voto feminino, né? Ainda é uma data de muita luta, uma conquista, claro, mas enfrentamos muitos problemas e muitas mulheres perderam a vida tentando ter esse direito ao voto, de votar e ser votada. Mas estamos naquele poder com 3 mulheres, pela primeira vez na história da Câmara, né? Uma representatividade ainda muito pequena. Nós esperamos que o Poder Legislativo se fortaleça cada vez mais, com cadeiras para mais mulheres ali dentro. Nós precisamos realmente nos fortalecer, levar pautas importantes, como nós levamos para o Poder Legislativo, né? Temos 3 mulheres, vereadora Tereza, Gisele e nossa querida amiga Sueleide. Enfim, precisamos cada vez mais estar fortalecida, unir nossas forças. Temos nossa Comissão de Direito das Mulheres, que hoje não está apenas com o direito das mulheres, mas também o direito das meninas. Foi um projeto de resolução de minha autoria para que a gente pudesse também fazer esse recorte, que é importante. Então, Val, essa questão da mulher estar nesse espaço de poder no legislativo, onde uma casa fiscalizadora, uma casa que nós criamos leis, é de extrema importância, até porque a gente leva assuntos e temas que não porque os homens não levaram, mas que talvez eles não tinham esse conhecimento, como, por exemplo, pobreza menstrual, um tema muito pertinente, violência obstétrica, enfim, que nós estamos trazendo e que talvez não foi levada antes para o Poder Legislativo porque não tinha tanta representatividade feminina naquele espaço. Isso. E é importante lembrar que na história da Câmara do Cabo, né, nós só tivemos 9 mulheres vereadoras, né, 2 das quais estão aqui. E nessa última eleição, né, embora ela não esteja lá, a gente teve uma mandata coletiva, né, em que Carol Barros também fazia parte. Então, assim, eu estou falando em Carol e nessa mandata coletiva porque, assim, a população do Cabo votou também, né, em outra mulher. Então, a própria população está abrindo, né, os seus horizontes para compreender que lugar de mulher também é na política, né, já que, historicamente, a gente aprendeu que esse não é o nosso lugar, né? Câmaras legislativas já foram proibidas a entrada de mulheres, então por isso que é importante. Ontem alguém me perguntava por que você está trabalhando esse tema, né, de representatividade e democracia, mulher na política e não feminicídio. Mas veja, quando a gente está falando de desigualdade, de violência de gênero, né, nós precisamos assumir esse protagonismo, porque o feminicídio e mesmo a violência doméstica, o assédio e tantas outras formas de violência que a mulher está exposta, ela vem dessa desigualdade, dessa normalização de que as mulheres seriam inferiores. Então, eu creio que só quando a gente alcança essa representatividade, quando a gente ocupa esses espaços de poder e de decisão, que os homens não vão pensar em demandas específicas nossas, né, porque eles não passaram por muitas coisas, não tem como pensar, é que a gente vai ter o fortalecimento. Né? E dentro do grupo de mulheres é importante salientar que tem vários tipos, tem mulheres pretas, tem mulheres com deficiência, tem mulheres que fazem parte do segmento LGBTQIAPN+, tem as mulheres de terreiro, enfim. Dentro dessa vastidão do grupo de mulheres, né, tem as interseccionalidades que devem ser observadas, né? Eu tive pesquisando e vi que a Câmara já aprovou algumas leis referentes, né, às demandas das mulheres, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância de aprovação dessas leis para esses grupos específicos, né? A gente tem lei que determina que as mulheres, por exemplo, tenham prioridade em creches, em escolas, em programas habitacionais, que se trabalha a questão da segurança mesmo, né, divulgando os serviços, né, tem algumas leis na Câmara. Me falem da história dessas leis, qual a importância disso, de vocês estarem lá e da aprovação dessas leis. Tereza, pode começar? É muito importante essas leis, porque traz o empoderamento da mulher e o livre-arbítrio, né? Estando lá eu, Gisele e Sueleide, é uma força muito grande. O Cabo Santo Agostinho precisa de mais mulheres para aprovar mais leis que beneficiem todas nós. É muito importante. Muitas vezes as leis elas são educativas também.
E aí, temos algumas leis de nossa autoria, no nosso mandato, e uma bem recente agora é de um tema que é pouco discutido, Val. Inclusive, essa lei, esse projeto de lei está em tramitação no poder, na Casa dos Sentimentos, passando pelas comissões, enfim, que existe esse fluxo, que é sobre violência obstétrica, né? Nós, recentemente, observamos esses escândalos que aconteceram com esses médicos anestésio, né? Que acabaram assediando, estuprando as mulheres no ato de parir. Eu até disse que nem para parir a mulher tem sossego. E aí nós fizemos essa lei recente que versa sobre esse tema e que garante à mulher o direito de um acompanhante de escolha da mulher para qualquer procedimento que passe por sedação. Então, é sobre isso. É sobre leis que mudam a qualidade de vida das pessoas. É por isso que nós estamos lá defendendo a população cabense, mas com esse recorte tão importante que ficamos muito para trás, né, historicamente na sociedade, e que precisamos levantar pautas como essa também, além do feminicídio, de combate a todos os tipos de violência contra a mulher, mas dessas peculiaridades que a mulher compreende, a mulher sente pela sensibilidade por sofrer isso. Enfim, é por esse ângulo, e é muito importante ter mulher ocupando esse espaço de poder para criar essas leis. É importante que se diga que quando a gente está falando da questão da proteção, leis de proteção às mulheres, né, os nossos ouvintes e todas as pessoas compreendam que a gente não está falando de nenhum tipo de privilégio. A gente está falando de mais da metade da nossa população que sofre violência unicamente por ser mulher, né? Nós temos no Brasil, a cada 2 segundos, um caso de violência contra a mulher, a cada 2 segundos. E assim, não existe um espaço seguro, é importante que se diga, não existe uma idade segura, né? Ontem eu estava acompanhando o caso de uma menina de 12 anos que foi violentada pelo pai e que ele chegou na delegacia acusando a mãe, dizendo que a mãe tinha levado a garota para uma festa e que ela teria sido abusada. E quando a polícia foi investigar, na verdade, ele tinha violentado essa menina, já tinha violentado as filhas mais velhas e mantinha a companheira em cárcere privado para que ela não denunciasse as violências. Infelizmente, caso como esse, ele não é exceção, né? Nós temos constantemente assistido isso. Então, quando a gente fala sobre leis específicas de proteção, né, lei do minuto seguinte, a lei Maria da Penha, a lei Joana Maranhão, a lei de Stalk, enfim, várias leis, as leis só existem, são aprovadas e discutidas a partir de crimes que acontecem e precisam de uma resposta do legislativo, do executivo, do judiciário. Então, a gente não está falando sobre privilégio. Quando Gisele, quando Tereza estão aqui falando, né, da necessidade de se ter mais mulheres na Câmara, é justamente para proteger essas mulheres. Você não está protegida na hora do parto, você não está protegida numa unidade de saúde, você não está protegida num carro de aplicativo. Não há uma idade segura, né? O caso mais terrível que eu atendi, pela idade, a criança tinha 29 dias de nascida, a menina, vítima de violência pelo pai, né? A mais velha tinha 81, né? Vítima do filho. Então, é para que se entenda que esses casos, infelizmente, não são exceção. E aí, por isso que a gente está aqui, né? Eu queria que vocês comentassem, né, antes que a gente vá para o intervalo, sobre essa questão, né, de vocês serem mulheres e do eleitorado de vocês terem, né, trazido vocês para esse espaço com essas pautas para as mulheres. Vocês acham que o público começa a compreender a importância de se ter essa representatividade? Com certeza, minha chefa, com certeza. Elas querem a força feminina no poder, porque como nós estamos de lá e sabemos a grande diferença que foi a transformação de 3 mulheres naquela bancada. Eu agradeço a todos os votos das minhas eleitoras. Exatamente, Tereza. Nós precisamos criar essa cultura e trabalhar, plantar essa sementinha, que é a importância da mulher ocupando o espaço de poder e representatividade, resistência, resiliência, e termos mulheres realmente lá para defender e para lutar pelos direitos. Na verdade, além de lutar pelos direitos, nós queremos a garantia desses direitos. Direitos que são nossos, que nós precisamos ter a garantia e ter a segurança de poder usar esses nossos direitos. Muito bem, olha, a gente está aqui com o recado das pessoas, muito bem, vai participando. Aqui está Gisele, mulheres maravilhosas me representam.
Mensagem para o 8 de março. A Fachuca homenageia todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Lugar de mulher onde ela quiser. Muito bem. E isso não é só um clichê, isso tem que ser verdade. Eduardo Cajueiro. Eli José, muito bom dia. Parabéns pelo trabalho, sempre buscando levar informação importante ao povo. J. Campos, bom dia. Em nome dessas mulheres de fibra, desejo a todas as mulheres ouvintes um excelente dia da mulher. Olhe, nosso vereador Del da Autoescola. Parabéns a todas as mulheres e de modo muito especial às mulheres cabenses. Verdade. Duque Peixoto. Tereza, vereadora atuante. Parabéns a todas as mulheres. Júnior Wilson, Gisele de Dudinha. E um coraçãozinho aqui. Muito bem. Del da Autoescola. Mulheres bem representadas na Casa Vicente Mendes. E é verdade, é uma coisa que a gente pode voltar a falar depois sobre essa questão das mulheres se representarem, né? A gente sabe que, infelizmente, por causa dessa cultura, quando a mulher conseguiu o direito de votar, o voto dela era o voto do marido, não era o voto dela. Tanto é que só as mulheres casadas, né, poderiam votar, né? E aí quando a gente fala nessa representatividade, infelizmente ainda há mulheres que não têm vida partidária, né? Que os partidos só convidam na época da eleição, infelizmente, para cumprir cota. Há mulheres que ainda estão representando o filho, o irmão, o marido ou algum homem da família. Falem sobre essa diferença de você se representar. O voto é seu, né? Você não está com nenhuma orientação de alguém, porque há mulheres que, inclusive, reforçam essa questão do machismo quando os seus votos são é o voto do seu companheiro, é o voto do seu irmão, enfim, como é se representar. Tereza? Oi. Quando eu aceitei esse desafio, Valquíria, eu tinha um desejo muito grande. Eu fiz um trabalho, eu trabalhava no setor público e via a dificuldade, como a gente é tratada no local do trabalho. Então, eu aceitei esse desafio através do meu sogro, que foi vereador 2 vezes aqui na nossa cidade, Paulo da Barraca, e deixou esse legado para mim. Então, eu abracei, eu sentia a vontade da mudança e sentia que com a mulher presente naquela mesa, naquela casa, a diferença ia ser muito grande. E eu percebo que está sendo bem melhor agora com nós 3 lá no poder. Exatamente, Tereza. Eu com muita honra carrego o nome de outra mulher, né, que é da irmã Dudinha, minha mãe, que é uma referência, uma mulher que muito me inspira, e que nós sempre conversávamos sobre a importância de ter mulheres ocupando o espaço de poder. Aquele ambiente altamente machista e para levar pautas como as que a gente leva lá na casa. E aí, irmã Dudinha não conseguiu se eleger, mas ainda assumiu por um tempo. Mas aí então ela disse: Gisele, a próxima candidata é você. E aí a gente aceitou esse desafio, até porque meu nome é Gisele Dudinha, a gente trabalha de forma juntas, né, em busca de melhorias para a qualidade de vida das pessoas. E Val, você pontuou algo muito importante em relação à questão do partido, né, do percentual. Dos 30%. Que bom seria que não existisse lei para isso, que todas as mulheres se empoderassem, entendessem a importância que é as mulheres ocupando esses espaços de poderes, que seja em legislativo, que seja na parte de chefia, que seja no secretariado. Então a gente precisa entender que o lugar da mulher onde ela quiser, como já foi colocado, inclusive na Casa Vicente Mendes. Isso, e é muito importante. A gente vai agora para o apoio cultural, daqui a pouco a gente continua com essa discussão e convidando todos os ouvintes a participarem. Caeta FM é cidadania em ação. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapiche, número 1, Vila Social, Ponta do Campo. Telefone 3521-0796. Inscreva-se você também no nosso canal no YouTube, Rádio Casa FM 98,5. Aqui a gente está falando de garantia de direitos, né? Como a gente foi falado aqui no ar, são
Vem apresentar a gente é o quinto país do mundo que mais mata mulher. É o primeiro que mais mata mulheres para o trans. mercado competitivo. Matrículas abertas para 2023. Inscritos para os cursos de administração, direito, pedagogia, matemática, tecnólogo em recursos humanos, tecnólogo em logística. Grande novidade. Beijo ali, beijo todo mundo que está nos ouvindo. Daqui a pouco a gente vai continuar essa dinâmica do rádio aí da estreia. Saiba mais falando conosco. Queria agradecer redes sociais ou ligando para este apoio neste momento. 8187. Ainda tem uma mentalidade de entrevistada. Eu tô olhando para elas e estou olhando. Aí, estou aqui com você, no apoio. O posto Costa Dourada está localizado às margens da quando a gente está falando de luta, né, pelos direitos das mulheres, a gente não está falando de rivalidade entre homens e mulheres, a gente está falando em parceria, em respeito, em cooperação. Esse sistema de dominação foi o que nos trouxe a esse estado de violência. Então, quando a gente cooperar, quando a gente estiver junto e se ver enquanto pessoas iguais, a gente vai avançar muito mais. Então, daqui a pouco a gente volta com a dinâmica do rádio. Dourada, sua melhor parada. Cadê as nossas convidadas ali? Make off. Olha aí o nosso making off da rádio. Alô, secretaria, né? Aqui é tá no Instagram da Secretaria da Mulher. Podem dar um alô, tá? Oi, meninas. Parabéns pelo nosso dia. Feliz Dia das Mulheres, das fortes, mais um das dia poderosas, Pois é, das sempre. guerreiras. Vamos resistindo. Resistindo à nossa luta. Mas é um dia de existência. Né? A gente está falando aqui, assim, é um momento muito feliz, muito festivo. Eu sempre amei o rádio e ele sabe. E fica perneando. A gente tem que ter um programa, ele com elas, semanal. Mas assim, houve um tempo que a nossa voz não era ouvida. Uma vez eu vi um caso de uma mulher que o marido morreu. E ela não estava triste no velório. Eu acho que eu já te contei. Ela não estava triste e as pessoas criticando, né? E aí depois ela confidenciou a alguém que, na verdade, ela não estava triste. Sim. Olha, nós aqui de volta, é a nossa pauta. E a gente encerrou falando sobre vida partidária, né? A gente tem o percentual de participação. E é bom que se diga que o percentual ele não destina 30% para as mulheres e 70% para os homens. Ele diz que um gênero, né, não pode ter menos que 30% e o outro não pode ter mais que 70%. Mas a nossa ausência histórica nesse espaço já nos faz entender que o menor espaço é para a mulher. Então, para a gente entender a força da cultura, a gente automaticamente entendeu que o menor percentual é para as mulheres e o maior para os homens. E aí eu queria que vocês começassem falando, né, Tereza e Gisele, sobre essa questão, a importância da vida partidária. Porque uma coisa é você ter uma vivência e ter todo um conhecimento, inclusive sobre o fundo eleitoral, sobre a participação. A outra é você ser convidada às pressas para cumprir a lei, para cumprir a cota, né? O que é que a gente precisa ainda fazer para transformar isso, para que os partidos abram espaço para que as mulheres possam ter essa vida partidária também fora do período eleitoral? Beleza? Eu acredito que devemos ter mais força, empoderar mais mulheres e acabar com isso. Não tem que ser 30 não, tem que ser 50 e 50, igualdade para todos. Esse negócio de 30% tem que acabar e depende de nós. Exato. Bom seria que aquela casa lá tivesse 50% homens e 50% mulheres, para a discussão ficar ainda mais precisa. Mas infelizmente essa é a realidade da gente. Eu estava observando que nessas últimas eleições tivemos um aumento de 15% das mulheres ocupando cadeiras, né, seja nas câmaras de deputados, nas assembleias legislativas. Então, ainda tivemos esse aumento de 15%. E acredito que com esse trabalho que a gente faz, inclusive que nós estamos aqui nesse momento fazendo, além da alusão ao 8 de março, é justamente para falar de política, para estimular mais mulheres, que elas entrem realmente nesse processo de candidatura. Eu acredito muito na força da mulher, na sensibilidade, nas mulheres guerreiras que nós temos. E Valquíria diz uma coisa, Batata, que está por aqui também, que aqui o Cabo é um celeiro de mulheres fortes e mulheres empoderadas.
E aí precisamos estar cada vez mais empoderadas e ocupar esses espaços e lutar pela garantia de direitos. A questão do fundo partidário ainda é um assunto muito delicado para se falar, porque talvez, como eu falei já, a gente trabalha, se esforça tanto para criar as leis, mas às vezes talvez essas leis ainda não são ainda vigentes, talvez, e como eu falei, às vezes é mais educativa, mas que a gente possa ter essa união e essa força de vontade para que realmente firme, que aconteça. Talvez, Val, como eu falei da política que é bem esquecida para as mulheres até têm seus receios, até porque existe algo que é muito presente, que eu posso falar até com propriedade, que é a violência contra a mulher na política. Ainda é muito presente, é muito real. E aí as mulheres têm esse receio até de entrar nessa vida política, por esse motivo também. E teve um grande avanço, né? Pernambuco teve um grande avanço. Temos a nossa governadora e a nossa vice. E a senadora, né? E uma senadora, né? Pela primeira vez na história. Estamos evoluindo. Então, assim, a gente ganha de um lado, a gente faz isso perto do outro, né? A gente teve uma diminuição no número de deputadas, né? Mas ganhamos uma governadora e uma vice-governadora. Eu queria só também ler aqui uns recadinhos, olha. José Francisco, ele diz: bom dia, e esse dia especial, todas as mulheres do mundo, um abraço do irmão e amigo. Olha, Zé da Vila Nova, na Coab. Bom trabalho. Jaqueline Ferraz: bom dia, mulheres lindas da minha cidade. Tereza, Gisele, que representa a Casa de Sentimentos, as mulheres guerreiras. Val, a mulher que deu voz às mulheres trans em nossa cidade. Muito carinho para você. Beijos, gatonas. E Jaqueline traz uma questão aqui, né, que a gente precisa pensar quando a gente está falando de representatividade, né? A gente tem vocês naquela casa, mas a gente tem muitos outros segmentos de mulheres que ainda não estão. E a gente está falando do país todo, né? A gente tem as mulheres trans, a gente tem as mulheres com deficiência. Sempre que eu venho aqui com Batata, eu sempre pergunto às pessoas que estão nos ouvindo: você já votou numa mulher preta? Você já votou numa mulher com deficiência? Numa mulher que venha da zona rural? Numa mulher que venha de movimentos sociais? Porque a gente ainda está falando em tímidos avanços, né? Nós temos aqui duas mulheres maravilhosas e corajosas, né? Tereza, Gisele, mas a gente precisa avançar mais. Nós ainda temos mulheres brancas nos representando. E isso, a gente não está nem entrando ainda na questão do racismo, mas a gente está falando do acesso à informação, acesso ao poder, acesso às possibilidades, né? Como Gisele falou, a política, ele é um espaço muito duro com as mulheres, né? Certa vez eu estava conversando com nossa querida Efigênia, e ela me contando que quando ela foi candidata, dos ataques que ela sofreu, ataques à sua honra, né, tentando desqualificar. E o que acontece muito com as mulheres que são candidatas, os ataques que homens e mulheres sofrem são diferentes, atacam a honra da mulher, atacam a sanidade mental da mulher, a família. Isso faz com que muitas mulheres tenham medo de entrar na política, né? Então, desde cedo a gente aprende que esse não é lugar de mulher, que ainda é lugar para homem, né? Até porque nós temos outras questões, como o trabalho doméstico, que nos prende muito dentro de casa, né? Então, para você sair para conquistar o mundo, você tem que dar conta de casa, de filho, de marido, de família. Então, é uma coisa muito maior do que somente a vontade da mulher. Então, a gente se vê nesses espaços, a gente vai desejar, né? A gente só deseja o que a gente vê, o que a gente conhece. Então, agora nós estamos vendo mulheres nos espaços, né, de representatividade. Então, outras mulheres, outras meninas vão desejar estar nesse espaço. Então, eu pergunto a vocês, como é chegar primeiro, como é ser inspiração para outras mulheres, né? Eu costumo dizer que quando a gente chega em determinados espaços, a gente não se representa mais, porque o nosso avanço significa o avanço de outras mulheres, né? Também a nossa desistência pode significar desestimular outras mulheres. Como é também ser referência, Tereza, Gisele? Para mim, ser referência na política, para mim, é uma honra. Porque eu aprendi a passar a mensagem para as mulheres. Eu aprendi que quando a gente está lá atrás, a gente fica reprimida por conta da nossa cultura. Quero parabenizar a você, Valquíria. É o Centro das Mulheres que está fazendo um trabalho belíssimo com as nossas meninas aqui do Cabo Santo Agostinho, para mostrar que nós mulheres somos capazes, que nós mulheres somos capazes de fazer o que quiser.
e acabar com esse mimimi, que mulher não pode fazer isso. Mulher pode sim fazer o que ela quiser. Historicamente, Val, as mulheres, quando elas se posicionavam contra uma ideologia ou contra um pensamento do meio machista, eram tidas como loucas, bruxas, né? Quando a gente conseguia, talvez, defender algo, ela é bruxa, vamos queimar. E era assim que acontecia. E aí a gente vê a evolução de hoje, estamos aqui apresentando um programa, né? Valquíria aí nos representando. Então, isso é uma honra muito grande pra gente. E é muito bom saber que nós, naquele poder legislativo, inspiramos outras mulheres e que outras mulheres se inspirem a ponto de participar de candidaturas, de estar lá ocupando espaço de poder. Esse pensamento que a gente tem. Gisele não quer o lugar de Tereza, Gisele não quer o lugar de Val, Val não quer o lugar de Gisele, Val não quer o lugar de Tereza. O que a gente quer realmente é que mais mulheres ocupem espaço de poder para defender essa causa que é tão importante, que tantas mulheres perderam a vida em busca dessa igualdade de gênero, em busca desse combate à violência, em busca de trazer a voz para outras mulheres também. Nós temos aqui outros recados, vou pedir para as pessoas participarem, elas estão participando. Aqui tem um recadinho de Cleide, ela diz: Tereza nos representa muito bem. Aragão Esmeraldo, parabéns a todas as mulheres, Deus abençoe vocês, parabéns minha mãe guerreira. Ítalo Douglas, Gisele de Dudinha, bota palminhas. Irmã Dudinha, feliz dia das mulheres. Duque Peixoto, todas as mulheres são guerreiras, estão de parabéns. Paulo da Coab, bom dia mulheres, parabéns pelo seu dia. Estamos no... Aqui alguém manda um recado, não é muito gentil, né? Estamos no governo mais hipócrita do mundo, que fala em democracia, apoia ditaduras, Cuba, Venezuela, Irã, o que é isso, hein? Nessa questão das joias, é uma falácia. Todos sabem como o PT trabalha destruindo reputações. O acervo presidencial foi encontrado nos cofres de Lula. Eles seguem à risca a frase de Lenin: acuse-os uma vez e chame-os do que você é. Júnior Wilson, minha vereadora Gisele de Dudinha, batalhadora, guerreira, mãe e mulher, representando com maestria as mulheres cabenses. Irmã Dudinha, mulheres guerreiras, amo vocês, parabéns pelo nosso dia. Duque Peixoto, Tereza venceu a Covid e vai vencer outros desafios. Né? Os desafios fazem parte, né, da vida das mulheres. Né? Nascer, né? Ontem uma colega me dizia, nascer mulher e sobreviver e colocar sua voz já é um ato político. Né? Magali Polida, minha amiga, ela dizia isso. E assim, é importante, eu sempre reforço, a gente está aqui nessa discussão e alguém pode estar dizendo, mas quanta bobagem, né, ocupar o espaço do rádio para isso. Mas veja, não é bobagem, a gente está falando de um país que agora começa a entender que violência contra a mulher é crime. Veja, a Lei Maria da Penha só tem 16 anos, então só tem 16 anos que o nosso país reconhece que matar mulheres, desrespeitar, praticar todo tipo de violência é crime. Então, é muito recente. A gente vai ter sempre pensamentos reacionários tentando fazer com que a situação volte ao que era antes, tentando silenciar as mulheres. Né? A gente tem muitos movimentos que estão ganhando voz ultimamente, principalmente nas redes sociais, né? Os movimentos masculinistas. E não é piada, são movimentos que tentam descreditar as mulheres, que tentam silenciar e fazer voltar a um tempo e a uma era que já não cabe mais, né? A uma era onde as mulheres eram internadas em hospícios quando falavam em votar ou quando falavam em trabalhar, quando eram trancadas em conventos, quando se recusavam a seguir a norma padrão. Então, isso acontece muito. Então, a gente precisa refletir que sociedade é essa que naturaliza violência, que ainda ataca a honra das mulheres, que ainda coloca a mulher em caixinha, né? Mulher para casar, mulher que não é para casar, mulher direita, e aceita que grupos de mulheres sofram violência, né? Quantos de nós não já ouviu? Também isso aconteceu com ela porque ela não sabe se comportar. Para vocês terem uma ideia, eu sempre trago uma pesquisa, que ela é de 2017, que ela diz que se a mulher souber se comportar, ela não é violentada. Pois bem, essa pesquisa ela foi refeita esses dias, e 49% da população ainda acha que se a mulher se comportar direito,
se vestir corretamente, ela não vai sofrer violência. Então, vejam o tamanho, né, da discriminação, da desinformação e da tentativa de controle sobre a vida das mulheres. E isso é muito ruim porque ele repercute ali na frente, na situação de feminicídio, de violência, tanto na política, quanto em casa, quanto na religião, reflete no número absurdo de mortes de mulheres que a gente tem. Então é importante a gente pensar na educação. A nossa Câmara aqui, né, ela tem uma lei também aprovada que determina que a gente trabalhe a questão da violência contra a mulher na escola, né? A gente, né, discutindo entre nós, Tereza e Gisele, a gente vê a importância das mulheres e meninas estarem na Câmara, aprendendo que elas também podem, né, Gisele? A gente tem um projeto chamado Elas Também Podem, que fala sobre isso. Então, eu queria que vocês falassem, né, se há proposições futuras de leis que ampliem essa garantia de direito para as mulheres e que tentem garantir a participação das mulheres nesses espaços, através de leis propostas ou por vocês ou pela Câmara. Quando eu estava secretária da Mulher, em 2014, nós fazíamos um trabalho, Maria da Penha vai à escola. Era um trabalho fantástico, Valquíria, que nós levávamos as informações para as alunas e fazia um trabalho formidável. Era muito elogios para a nossa classe. E as meninas, como vocês estão fazendo agora junto com o Centro das Mulheres, continua o trabalho. E foi muito maravilhoso. Tem outra parte que fugiu da minha mente agora, que eu ia comentar com vocês, mas daqui a pouco volta de novo. Né, Batata, como a gente estava conversando? Exatamente. Fala aí, Val. Pronto. Pessoal, eu queria também parabenizar, aproveitar o espaço aqui a vocês que fazem a Secretaria Especial da Mulher e ao Centro das Mulheres, que é uma referência em nosso município do combate à violência e da garantia de direitos e na luta pela igualdade de gênero. E esse trabalho que vocês fazem, assim, de ir, por exemplo, ao Mercadão, ir à zona rural. Hoje, um determinado cidadão conversou comigo e disse: Gisele, mas o número de violência aqui no Cabo tem aumentado. Aí eu falei para ele, na verdade não é questão da violência que está aumentando contra a mulher, mas sim que as mulheres hoje sabem onde procurar ajuda. Estão realmente procurando ajuda, estão notificando e estão se empoderando sobre essa questão. Então esse trabalho de educação continuada deve permanecer, né? Trago essa sugestão para vocês, que a gente faz nossa parte, inclusive em relação a esse empoderamento feminino. A gente está com esse projeto e iríamos começar hoje na casa, retomar esse projeto, na verdade, que a gente já iniciou, que é levando 2 meninas aí para participar de sessão, para conhecer os gabinetes, para conhecer a importância das mulheres ocupando esse espaço, o espaço de fala, entender como funciona, né? O que é uma sessão solene, o que é um requerimento, o que é um projeto. Então, a população precisa se conscientizar da importância que é ter mulheres nesse espaço. E aí, Val, eu quero registrar esses meus singelos parabéns e homenagem a vocês que fazem esse trabalho tão importante, que é de conscientizar, de educar. Dessa forma que a gente vai cada vez mais combatendo todos os tipos de violência contra a mulher. Minha gente, e aproveitando esse momento, né, que Tereza falou do Centro das Mulheres do Cabo, Gisele estava falando da Secretaria da Mulher, queria reforçar o convite a todos que estão nos ouvindo, todas as mulheres, todas as pessoas que estão nos ouvindo, hoje à tarde, né, para a nossa caminhada. A concentração vai ser ali no Centro das Mulheres do Cabo, né? Então vamos marchar juntas, né? E assim, homens e mulheres, né? Como eu dizia aqui no intervalo, né? A gente precisa ter essa noção de cooperação, de participação. É claro que essa transformação, o protagonismo precisa ser das mulheres, mas sem que os homens percebam que nós não somos rivais, que nós não somos inimigos, que nós somos pessoas e que precisamos trabalhar juntos, a gente não vai avançar. Então hoje, às 16 horas, a concentração ali no Centro das Mulheres do Cabo, a gente vai seguir até a Praça da Estação, onde a gente vai terminar, né, com algumas falas, que é importante, né? O microfone vai estar aberto às mulheres que quiserem falar.
e a gente vai terminar com uma apresentação de Ava Guimarães, né? Outra mulher. E eu queria reforçar aqui essa construção dessa caminhada, onde a gente vai estar falando sobre democracia, representatividade, respeito, justiça e equidade. É um momento de sororidade, é um momento em que todos vamos estar juntos. O Centro das Mulheres do Cabo, que agora em março vai fazer 39 anos, a Secretaria da Mulher, não é? A Câmara, né, em especial, todas as nossas amigas, companheiras, né, sorores, as vereadoras, para a gente construir essa sociedade mais justa e mais igualitária. Eu costumo dizer que nós não somos rivais, nós somos sorores, nós somos irmãs, porque enquanto uma mulher estiver sofrendo violência por ser mulher, todas nós sofremos. Se ela não consegue chegar num espaço, se ela é desrespeitada, se ela é violentada, todas nós também somos. Assim como quando é eleita, todas nós somos, né? Quando uma mulher chega e mostra às outras que é possível, ela também está nos representando. Então, esse momento que a gente está vivendo aqui, né, não é de novo, a gente precisa estar sempre repetindo que não é um momento em busca de privilégio, é um momento em que a gente está buscando uma igualdade de direitos, né? Porque homens e mulheres são diferentes, e que bom que somos diferentes, e viva a diferença. Não queremos ser iguais, não queremos ser homens, mas nós queremos essa igualdade de direitos, igualdade de oportunidade, sabe? É uma menina ter o direito de ir para a escola sem ser atacada, sem ser violentada, estuprada na rua. Ela não ser assediada por um professor, ela não ser assediada no transporte público. É sobre isso que a gente está falando. E isso é tão sério, eu vou trazer uma reflexão aqui, para os homens, inclusive, que estão nos ouvindo. Quando eu faço palestra, eu sempre levo essa reflexão, Batata. Você que é homem, você chega numa sala como essa, e aí a sala está repleta de mulheres, né? Vamos pensar numa entrevista de emprego. Você entra na sala e você aguarda. Você não tem medo de estar um homem sozinho e entrar numa sala que está cheia de mulheres. Agora imagine uma mulher chegar sozinha para uma entrevista de emprego, e aí a sala está repleta de homens. Será que ela vai entrar e se sentir segura? O que é que pode acontecer com ela? Porque ela vai ter medo de uma cantada, de um olhar que seja constrangedor, ou mesmo de um ataque. E você que é homem, que está nos ouvindo, se a sua filha fosse participar dessa entrevista de emprego e tivesse só homens na sala, você se sentiria tranquilo deixando ela lá sozinha? É sobre isso que a gente está falando. Quantas vezes você, Batata, mudou de lado na rua porque estavam muitos homens numa calçada? Será que você teve que mudar de calçada? E as mulheres? Quantas vezes a gente mudou de calçada porque tinham vários homens naquele lado da rua? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre essa sensação de insegurança. Isso é tão forte que a gente ainda continua falando direitos humanos das mulheres, direito das mulheres, representatividade. Quanto ainda nos falta. Então, é sobre isso que a gente está falando. Esse momento que a gente tem uma vereadora como Tereza, que foi a mais votada aqui do Cabo, que a gente tem Gisele de Dudinha, que eu sempre digo, é a primeira mulher que eu conheço que ela vem do nome da mãe, porque geralmente é a mulher, ela é filha de alguém, não é? Ela é a mãe de alguém, ela é a irmã de alguém. E Gisele é Gisele de Dudinha, da mãe dela. Então, eu queria que a gente entendesse isso, né? Não é privilégio, Tereza, não é privilégio, é garantia de direitos, Tereza. Valquíria, até então no consultório, você tem uma filha mulher que vai ser atendida por um médico, você não tem coragem de deixar ela sozinha. Eu mesma não tenho. Não tenho. É sobre isso. Entendeu? A insegurança é muito presente. Ontem eu estava... Acho que eu fui levar a Cris em casa e aí eu olhei assim pra parada. A gente tava a parada iluminada, tudo direitinho. Mas quando eu vi que tinha 3 mulheres, já eram umas 11 horas da noite. E eu pensei, olha que insegurança, né? Como a gente já começa a entender essa questão que é muito presente da violência. E a gente já começa a ver esses ângulos e compreender. A mulher começa a sofrer ao nascer. A gente já vê aí vários casos de estupro e de violência, até no útero. A gente sofre até no útero, que aí é uma coisa muito presente. E é como você bem colocou, uma mulher de 81 anos, o caso de uma mulher, até mulher mais jovem, foi uma criança. Então, assim, é uma realidade
que infelizmente a gente precisa falar constantemente. Bom seria que não existisse esse recorte, como eu falo sempre. Bom seria que se não existisse recorte de gênero, que as pessoas entendessem que a garantia de direitos é importante, que a desigualdade não existe. Bom seria que fosse essa a realidade, mas infelizmente a gente precisa estar nesse espaço agora, falando sobre, lutando sobre, na Câmara falando sobre, enfim. E hoje, nessa caminhada tão importante que vai ter, e que as pessoas entendam que hoje é um dia importante, é um dia de comemoração, mas é um dia de luta, um dia de resistência, que a gente consiga entender, não só no 8 de março, mas que todos os dias essa luta precisa ser continuada. É verdade. E aqui a gente tem mais alguns recadinhos, a gente está finalizando, tá vendo, Tereza? No instante passa o tempo, e a gente com tanta coisa para discutir. Nath Bastos manda um recadinho aqui. Uau, gostaria de agradecer todo o apoio prestado pela Secretaria da Mulher sobre o meu caso. Ainda sigo incrédula com o curso e proporção que isso está tomando. Queria avisar que agora o Rinaldo está usando o meu. Muito orgulho do trabalho da Secretaria da Mulher aqui na região. Também aprovo demais o CMC, espaço completamente acolhedor. E Samuel Gama diz: parabéns a todas as mulheres do Cabo, em especial a minha esposa Lila Maria. Parabéns pelo programa. Nath Bastos ainda completa aqui: só tenho a agradecer a esse espaço. Agora eu preciso que meu agressor ao menos se retrate publicamente, porque vai ser desencorajador a todas as mulheres se expor da forma que eu fiz e não dá em nada. Venho expor meu caso mais uma vez para encorajar todas as que buscam instrução e ajuda. Você não precisa lutar sozinha. E é sobre isso que a gente fala, né? Sobre não estar sozinha, sobre poder falar e não ser desacreditada em qualquer instância. Então, eu queria agradecer muito a vocês que estiveram aqui comigo, vocês duas, a todo mundo que participou, que mandou o seu recado, né? Tanto aqui no rádio, quanto nas redes sociais de todos nós que estamos mobilizando e levando essa discussão. Queria que vocês trouxessem as considerações finais. E assim, repito, a nossa luta não é por privilégio. E assim, às vezes eu fico até triste da gente estar sempre dizendo isso, porque sempre tentam fazer parecer que a nossa luta é por privilégio, ou que é uma modinha, ou que você, enfim, está querendo aparecer. E não é, a gente está falando de vidas perdidas todos os dias por ser mulher, a gente está falando de falta de oportunidade, a gente está falando de salários desiguais, a gente está falando da insegurança de estar num ponto de ônibus sozinha, a gente está falando, enfim, de poder ser vítima a qualquer momento e ainda ser responsabilizada pela violência que se sofre. Então, queria agradecer a Batata, a Rádio Calheta, por esse espaço, que é muito importante, né? O tempo é curto para a gente falar de tantas demandas, mas é uma abertura incrível, né? É preciso falar, quando Tereza diz assim, a gente não pode ir sozinha no médico, e é verdade. Prestem atenção que nós mulheres sempre andamos em bando, a gente vai no banheiro, num show em grupo, a gente vai no médico com outra pessoa, todos os espaços a gente tem que estar com alguém, e não é por nada, muitas vezes é por questão de segurança, porque nenhum lugar é seguro. Então é isso que eu trago para vocês. Então, que nenhuma mulher esteja sozinha, que busque ajuda, que denuncie, que vote em outras mulheres, que apoie outras mulheres, e que a gente não nos veja como historicamente o patriarcado quis que a gente se visse, como rivais. Nós não somos rivais, nós somos sorores, nós somos irmãs, e a gente só quer o direito à existência sem ter medo. É só isso que a gente quer viver, né? Nina Simone já dizia que liberdade é viver sem medo. E você que está nos ouvindo, mulher, você vive sem medo? Vamos para as considerações finais. Um beijo no coração de todas vocês. Obrigada, Tereza. Obrigada, Gisele. Tereza? Para mim foi uma honra ter participado desse programa, hoje, 8 de março, aproveitando este momento da Rádio Calheiros com meu amigo Batata. Um abraço para você, meu chefe. Convido todas as mulheres a participarem amanhã no nosso evento na Câmara Municipal em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Dizer que estamos aí, firmes e fortes, e mulheres juntas vencerão a luta sempre. Muito obrigada, um abraço a todos. Um abraço para minha amiga Sueleide, que não pôde vir aqui por motivo de doença, e que a minha chefe é forte e que a gente vai superar todas as dificuldades do mundo. Iremos nos empoderar cada vez mais. Abraço a todas as mulheres.
Quero agradecer, Val, pelo convite, dizer que nós estamos sempre à disposição da população, que é um prazer fazer parte da bancada feminina daquela casa, juntamente com a nossa vereadora mais votada, nossa chefa Tereza, com sua Eleide, e que juntas possamos fortalecer ainda mais aquele poder legislativo. Agradecer a Batata, sempre muito acolhedor nessa rádio que é aqui dessa comunidade que eu moro, que eu tenho um amor e um carinho muito especial, que é a Bela Vista. Dizer às mulheres que nós estamos com o nosso gabinete de portas abertas, para que a gente possa discutir mais temas como esse e também para ouvir e ajudar as mulheres de nossa cidade. Um enorme beijo para todas, dizer que lembrem dessa data como uma data de resistência e de luta, claro. Muito obrigada e um beijo bem grande para vocês. Obrigada, Batata. Pois a gente vai ficando por aqui. Um beijo para a sua Eleide. Um beijo para todas as mulheres que já foram vereadoras aqui no Cabo, né? São 9 mulheres que tiveram essa coragem, né? Que apesar de todas as dificuldades se encorajaram e apareceram. Que outras mulheres venham também, né? E que nenhuma mulher se sinta sozinha. Que procure o apoio de outra mulher, que procure o apoio das autoridades, mas que a gente nunca mais silencie diante de qualquer forma de violência. Então, um beijo a todo mundo que está nas redes sociais, né? Parabéns à minha gêmea, minha querida amiga Andréa Galdino, que fez aniversário, que é uma mulher forte e determinada. Um beijo para todas as minhas colegas secretárias, né? É importante falar sobre isso, que estão ocupando esses espaços. E a gente vai finalizar lendo o recadinho das pessoas que estão aqui. Ó. Renato Cajal mandou um parabéns pelo nosso dia. Sandro, bom dia a todas as mulheres ouvintes. Importante 8 de março. Bom dia, vereadora Tereza, Gisele de Doninha. Parabéns. Enfim, todo mundo que participou, não vai dar tempo ler todo mundo, mas assim, que a gente teve essa participação, a gente teve essa compreensão de que esse momento aqui histórico é para que as mulheres apareçam e tragam suas demandas, para mostrar que a gente pode cooperar. Então, obrigada de novo ao meu querido amigo Batata, que esteve aqui ao meu lado, e a todos os assessores que estão aqui. Isso. Larissa, que está aqui, da Secretaria da Mulher, Esther, menina maravilhosa aqui da rádio, Loreto, Cris, enfim, todo mundo que está aqui dando esse suporte, para que entendam que a cooperação, assim, é o caminho que a gente tem para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E, de novo, no final da tarde, às 16 horas, a caminhada, né, falando sobre a nossa presença em todos os espaços. Então, homens e mulheres estejam convidados e vamos estar juntos, de mão dada, e dizer que violência contra a mulher não é aceitável, que a gente precisa de justiça, de equidade e pelo fim de todas as formas de violência contra a mulher. Beijo para todos vocês.